Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Sala da Alma, esse tempo que nós tiramos aqui para aprender mais sobre nós mesmos e contribuir com essa construção dentro de nós. Você pode acompanhar todos os episódios do Sala da Alma nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, Igreja Caminho da Verdade. E também quero agradecer vocês que têm nos mandado comentários, perguntas, tem sido importante para nós, norteadores, inclusive, dos nossos estudos. Então, vamos caminhar mais um pouquinho? Olá, pastora Márcia, boa tarde. Oi, moço, tudo bem? Tudo bom. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nos nossos estudos. Para onde que a gente vai nessa construção da alma, pastora? Olá para você também. Hoje eu quero falar um assunto muito interessante, que é um assunto que sempre me chamou muito a atenção e eu dediquei muito tempo em estudar e analisar. Eu costumo chamar da síndrome de Eli, por isso que eu vou começar lendo com vocês um texto de 1 Samuel. Hoje eu vou falar sobre a omissão emocional. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que Deus havia falado com Samuel sobre a situação de Eli e de sua casa. Então o Senhor dá a Samuel a direção e ele então pergunta e questiona o que é que Deus havia dito a Samuel. Então, em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 13, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então você vê nesse texto do versículo de número 13, Mose, aquilo que Deus enfatiza sobre Eli, a iniquidade que ele bem conhecia. E fazendo seus filhos execráveis, não respondeu, não repreendeu. E aí você percebe a resposta de Eli a isso no versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então você percebe uma atitude de omissão totalmente completa e totalmente ativa. Não somente na abordagem de Deus com respeito à ação dele com respeito aos filhos, que faziam-se execráveis diante do Senhor, como também a posição dele depois que Deus fala. Então Deus fala e ele não inicia nenhuma atitude, não tem nenhum tipo de comissão de atividade, e ele simplesmente diz, ele é Deus, faça o que lhe bem parecer. Então eu quero falar sobre essa omissão. Aparentemente, eu quero começar dizendo o seguinte, eu não quero defender aqui os omissos, não quero fazer nenhuma apologia em defesa da omissão, mas eu quero aqui trabalhar as questões do seguinte, com respeito à omissão, o que as pessoas, o que o ser humano, o que a situação do ser humano tem sido abordada com respeito à omissão, no sentido de quando você olha, você acha assim, um baita irresponsável, uma pessoa que não está nem aí com nada. Então, à primeira vista, a emoção emocional, onde as pessoas elas deixam as coisas do jeito que estão sofrendo dentro daquela situação, dentro de uma clausura, dentro de uma opressão, dentro de situações que são inóspitas, dentro de uma situação que é totalmente a revelia de tudo aquilo que ela quis viver. É uma situação que vai, sabe, de acordo com o que deixa. Aí as pessoas dizem assim, mas e que responsabilidade, que falta de atitude. Mas será que é isso mesmo? Será que a síndrome de Eli, a omissão emocional, é realmente uma irresponsabilidade? Será que quando você começa a olhar e analisar aquilo que está desconfortável, ruim na sua vida, e você não toma nenhuma atitude opositora, será que você é realmente responsável ou será que você não tem atitudes? Não consegue ter uma reação favorável com respeito àquilo. E nós vamos estudar sobre isso. Então vamos lá, à primeira vista, Muzi, parece uma irresponsabilidade. Mas no início de toda ação opressora, existe uma certa resistência. Eu, nas minhas ações opressoras, inicialmente, você, qualquer um de nós, tivemos uma ação de resistência. Não, peraí, o que está acontecendo? Não, eu vou me posicionar. Mas o que aconteceu que aquela suposta oposição,
aquela força bem sucinta de reação. O que aconteceu com aquilo? Foi sucumbido. Então eu quero falar o seguinte: os atributos de continuidade. O que são os atributos de continuidade? Então você vê uma situação da qual você não gosta, da qual você não quer, você tem de uma maneira muito tímida uma reação contrária, de resistência, uma força contrária, enfrentadora daquela situação, só que existe o quê? Existem os atributos de continuidade. Existe as várias considerações, mas é aquela pessoa que eu vou magoar? E aquela situação que eu vou complicar? E essa situação se piorar? Então essas ações e esses atributos de continuidade que vão produzir a continuidade da opressão e que vai fazer com que eu faça assim. É como se eu fizesse uma análise daquilo que eu não vou... eu não consigo continuar com isso se isso mudar, eu não consigo lidar com o que vai voltar, eu não consigo sair disso porque eu sei viver daquela forma ali, apesar de eu não gostar, de eu não estar bem naquela situação. Aí você chega numa encruzilhada, numa escolha. Eu me adapto a essa opressão, a isso que está errado. No caso de Eli, ele conhecia o que os filhos estavam fazendo, só que ele não conseguia bater de frente com os filhos. Ele conversava com os filhos, dialogava, mas ele não conseguia ter uma atitude incisiva e determinante com respeito aos filhos. Assim, hoje nós temos visto casais, relacionamento de amigos, relacionamento de pais e filhos, onde as pessoas estão abaixando cada vez mais, cada vez mais. Inicialmente, a gente até tem uma atitude incisiva, uma atitude libertadora, só que as contribuições de continuidade, só que os atributos de continuidade, que eu chamo assim, eu chamo atributo de continuidade, ou seja, são aquelas considerações superficialmente positivas, hipoteticamente positivas, que eu caracterizo e digo assim, sabe o quê? Vou deixar desse jeito mesmo. Vou continuar. Então você tem de um lado aquela reação iniciante, inibida, por conta de uma adequação. Novamente nós falamos de adequação, que é uma das doenças e um dos cânceres da humanidade. Então você tem aquela adequação e você diz, deixa como que está. Só que nós não temos noção o que uma síndrome de Eli provoca. Porque toda omissão, ela começa, só que ela não tem fim. Toda omissão, Muzi, ela começa e não tem fim. Por quê? Porque tem até o ditado, né? Você pediu, como é que é aquela história de pedir a perna, deu o braço, né? Por quê? Porque a omissão, ela não tem fim. Ela vai exigindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque a partir do momento que você cede a uma situação inadequada, inóspita, algo que você está vendo, que vai contra o seu caráter, contra as suas ideologias, os seus padrões, contra aquilo que você acredita, a partir do momento que você se faz conivente àquilo, você abaixou, aí você segura. Não terá mais jeito. Até o ponto que você vê a família de Eli foi destruída. O sacerdócio da família de Eli foi destruído, eles foram amaldiçoados durante toda a existência daquela família, daquele sobrenome. Tudo por quê? Por causa da omissão. É até engraçado, né, pastora, nós pensarmos, porque às vezes nós não tomamos atitudes, ficamos na omissão, porque não vamos conseguir lidar com o que pode acontecer dentro da nossa cabeça, parece que aquele mundo vai ser destruído, mas de qualquer forma, tudo é destruído, né? Como aconteceu, né, com ele. Inconscientemente, eu faço isso para que eu não sofra o enfrentamento onde eu não vou dar conta. Mas eu não sei também, isso é inconsciente, que eu estou provocando a destruição no alicerce, seja de um relacionamento, seja de uma família, seja o que for. Então eu quero falar agora com um dos cuidados, eu vou falar sobre isso 2 vezes. O cuidado com a vontade de mudar as coisas sem recurso. Isso tem acontecido muito, moça. Eu olho uma situação, eu quero mudar, eu não aceito. Está contra o meu padrão, contra o meu caráter, contra a minha ideologia, eu quero mudar aquilo. Só que eu tenho a vontade, eu não tenho recurso. O que vai acontecer comigo? Eu vou colecionar frustrações. Então, quando você vai partir
para ir contra algo de uma forma incisiva, de uma forma determinante, você tem que ter uma estrutura. Você tem que aguentar o baque. É como ir para uma guerra sem estar com as armas adequadas. Isso. Você tem que ter essa sustentabilidade. Por quê? Porque se você não tiver essa sustentabilidade, o que vai acontecer com você? Você vai fracassar uma vez, fracassar 2 vezes, fracassar 3 vezes. E é comprovado, 3 vezes de fracasso há um enxugamento e uma inibição total no entusiasmo, esperança e ânimo. Isso aí é comprovado. 3 fracassos dilui toda a consistência da alma humana. Então, quando você tiver vontade e você olhar uma situação da qual não se pode aguentar, não quero mais isso para mim, cuidado com que você não conte apenas com a sua vontade. Porque se você colecionar 3 fracassos, você vai se entregar àquela situação. Tá aí a importância da gente continuar estudando sobre a nossa alma, né, pastora? A gente precisa se conhecer. Né? Eu quero falar sobre o que leva uma pessoa a ser omissa dentro de uma situação opressa e sofredora. Hoje nós temos muitas mulheres, né? Isso não é só de classe baixa, não. Antigamente as mulheres de classe baixa sofriam muito. Hoje não. Hoje é de classe A e as mulheres sofrem opressões e os homens também, alguns sofrem, relacionamentos. Então eu quero falar sobre alguns motivos inconscientes que as pessoas se submetem a isso. Você olha e diz assim, peraí, faz alguma coisa para você ficar livre, peraí, você pode se livrar disso. Mas o porquê as pessoas não fazem? Primeiro motivo, sentimentos na memória que funcionarão como sentimentos inibidores. Então existem alguns sentimentos que foram provocados em nós no passado por um fato de uma traição, de uma decepção, de uma ilusão que não deu certo, que eles ficam acumulados dentro de nós. Eles não desaparecem. Nós damos a volta por cima, encontramos uma outra pessoa, fazemos um novo relacionamento, criamos uma nova amizade, encontramos um novo trabalho, mas aquele sentimento fica ali dentro. E aquele sentimento, ele guarda uma autoimagem negativa com respeito a nós. Nós sofremos uma traição, uma frustração, nós guardamos dentro daquele sentimento uma informação que despotencializa, desacredita, faz com que nós desacreditemos de nós mesmos. Então esse sentimento memorial do passado, que fica guardado dentro de nós, que vai dizer para nós, você não dá conta de enfrentar isso, você não dá conta, até que está de bom tamanho, você bem que merece isso, você já teve coisa pior e já veio de lugares piores, qual é o problema? Por aquilo, por aquele bônus, você consegue suportar esse ônus. Então, esses sentimentos dentro de mim, de você, que foram causados por uma experiência de abandono, de rejeição, de traição, geralmente são esses sentimentos, eles causam dentro de nós uma volúpia, uma inclinação, uma determinação, para que nós possamos nos submetamos a essas situações. Isso é de uma forma inconsciente. É como se tivesse dentro de nós os nossos próprios escravizadores, que nos colocariam em situações de sujeição. Nos colocam num cativeiro e a gente usa essa força, ao invés dessa força nos impulsionar a sair, ela se torna para nós como se fosse um suportador para estar ali, pastor? Como se fosse uma força de contentamento. Como se é isso mesmo que você merece, é isso mesmo que você precisa. Então, os sentimentos que existem dentro de nós, que foram sugeridos por meio de experiências negativas, e eles ainda estão vivos dentro de nós, e eles aparecem em horas totalmente inoportunas para nós e oportunas para eles vão determinar a nossa sujeição com respeito a isso. Geralmente são sentimentos que nós tivemos, Muzi, em que nós passamos por medo, insegurança, traição, desconstrução de identidade, fomos escanteados, fomos menorizados e não trabalhamos naquele momento, porque nós raramente conhecemos a nós mesmos, raramente dedicamos tempo
tempo para nos conhecer, há tempo e dedicação a entender-nos por dentro. Então esses sentimentos eles começam a vir à tona como determinantes, como dominadores da situação, determinando que sim, que nós vamos nos submeter àquela situação. Vai saber o que se passou na mente de Eli, no coração de Eli. Quem sabe havia muita influência da mulher, quem sabe havia uma dominância dos filhos dentro do lar, mas o que aconteceu é que ele ficou conhecendo a Escritura, ele ficou totalmente inibido com respeito à ação dos filhos, ele ficou totalmente amarrado e não teve atitude nenhuma com respeito a isso. Tem até uma questão social, né, pastora, do que vão pensar, do que vão achar, da minha posição quando eu resolver me opor àquilo, caso as coisas voltem como eu não esperava. Existe também todo um emaranhado, um contexto, né? Que dificulta, né, essa ação, né? E o segundo ponto que eu quero falar sobre motivos inconscientes, eu falei sobre sentimentos acumulados de medo, de insegurança, que transporta você de uma força de realidade atual para uma suposição da qual se torna então o teu contexto. Eu quero falar sobre as mágoas e ressentimentos. Então, quando nós falamos que as mágoas não devem existir dentro de nós, e se você observar as mágoas, elas têm dois lados. Ela tem a ofensa com respeito ao outro e a ofensa com respeito a você mesmo. A ofensa com respeito ao outro, ela é visível, até mesmo palpável dentro de ti mesmo. Mas a ofensa com respeito a ti é invisível e às vezes é inconsciente. Se eu ficar magoada por aquilo que você fez para mim, consequentemente eu estou magoada com mim mesma. Por quê? Com eu mesma. Porque eu permiti. Porque eu não fiz nada. Porque eu mereci. Vários contextos. Então, a mágoa e o ressentimento é um efeito do auto-boicote. Então, toda a amargura que você tem com respeito a uma situação, lembra de Noemi? Então, Noemi disse, eu não me chamo mais a Noemi, mas Mara, né? Por quê? Porque toda amargura, ela não é só alheia. Toda vez que você fica amargurado com alguém e consigo mesmo. Então, as mágoas ou a amargura, o que ela faz? Ela é um combustível para você continuar o seu efeito. É como se você, por meio do ressentimento, por meio da amargura, quisesse aquele sentimento masoquista. Se você se subordinasse aquilo, se você se colocasse diante daquilo por meio de uma culpa, por meio de uma autossentença que você mesmo procura para ti mesmo. Traz até um alívio, né, pastora, para o sentimento de, puxa, eu mereço isso. É como se você tivesse oferecendo para o outro aquilo que você tiver, como se você estivesse pagando para aquela outra pessoa uma taxa para que você fosse feliz ou tivesse... Bom, ele poderia ter dito, mas eu tenho 2 filhos e eu não posso eliminá-los, eu não posso excluí-los, eu não posso extirpá-los e eu preciso manter a minha família. Então você opta por um favor, por uma doação de alguém a custo da sua integridade pessoal. Muito triste, né, pastor? Muito triste. Aí eu quero falar sobre o terceiro ponto dos motivos inconscientes, que são as dolorosas incertezas. O que eu chamo de dolorosa incerteza? São aquelas coisas que aconteceram no passado com você, que fez com que você perdesse o sentido da sua história, perdesse o sentido da sua vida, e você começasse a viver a partir daquilo que os outros querem. Você começa a viver como se você estivesse picando um cartão ou você tivesse uma planilha de deveres e obrigações com o seu próximo e você começa a viver sobre isso. Então, por que eu chamo de dolorosa incerteza? Porque você nunca sabe se está agradando. Porque você nunca sabe se aquela cara feia é com você. Porque você nunca sabe se amanhã você vai ser feliz. Você nunca sabe o que você vai colher daquilo que você está plantando. Porque quando você vive para agradar o ser humano, ou para essa reportagem onde o ser humano se torna o seu alvo principal, você nunca consegue ter certeza de nada.
A senhora falou em outro estudo da Sala da Alma sobre o amor, e a senhora bem nos ensinou sobre amar a si próprio antes de amar alguém, senão nós não conseguimos, né, pastora? Lá atrás, quando a gente se perdeu nisso tudo, nessa essência, a gente já produz uma omissão em tudo que vai acontecer ali. Eu costumo indagar a mim mesma sobre o quanto o amor é interessante, né? O quanto nós falamos sobre o pseudo-amor e quanto o amor é interessante para algumas pessoas. Eu sempre me pergunto, Muzi, e eu acho que essa pergunta, ela é bem favorável. Quais são as pessoas que te amam sem nenhum interesse? Interesse físico, sexual, interesse de relacionamento? Quais são as pessoas que te amam sem nenhum interesse? Se você hoje não produzisse mais nada e não pudesse oferecer mais nada, será que as mesmas pessoas que te cercam estariam perto de você? Será que as mesmas pessoas? Então é muito interessante, às vezes você diz assim, nossa pastora, mas que realidade dura, mas se eu viver assim, mas a realidade ela pode ser dura e ela pode ser difícil para as ilusões. Mas a realidade, a verdade, ela não é difícil e nem dura quando você busca um contexto verdadeiro, uma base verdadeira. E quantos de nós temos medo dessa resposta, né, pastora? Medo das respostas. É interessante isso, né? Bom, agora eu quero falar sobre as forças antagônicas. O que são forças antagônicas? São forças contrárias, porque eu me vejo numa situação que eu quero mudar, eu quero ter recursos para isso, eu quero ter condições, eu não aceito essa situação, só que a minha omissão até então, por conta de deixar as coisas como estão, elas criaram uma síntese, elas criaram um fundamento. E então geraram forças contrárias e forças antagônicas, onde pessoas que estão ao meu redor já se acomodaram e se adequaram com a minha omissão. Elas estão em vantagens com respeito às minhas omissões. Então, como tudo que a gente vem falando sobre a alma que começa de dentro para fora, essa omissão já começa comigo mesmo. Eu já começo a fazer esse processo de omissão com relação a mim mesma. Eu omito aquilo. Eu nego o meu caráter, meu padrão, aquilo que eu acredito, o meu idealismo, e eu prefiro aquela situação amoldada à mudança. Porque não são todas as pessoas, Muzi, que têm força para mudança. E aí eu vou reproduzir nos meus relacionamentos a mesma omissão que eu já tive comigo mesmo. E aí as pessoas que estão ao meu redor vai ser confortável, porque eu permiti que as pessoas vivam do jeito que querem, fazem o que querem, a custo do quê? A custo da minha morte emocional. Eu estou me matando emocionalmente a custo de um deleite do lado de fora. As pessoas estão se deleitando, esbanjando vida, prazer e alegria, e faz aquilo que quer, do jeito que quer, a custo do quê? A custo da minha morte emocional. Então eu falo sobre essas forças antagônicas externas que se eu demorar muito na omissão, eu vou ter que enfrentar. E eu vou ter, se demorar 1 mês, eu vou ter que enfrentar 1, se demorar 2 meses, 2, se demorar 3 meses, 3, e assim vão se tornando acumuladores do meu circo, da minha situação, onde eu vou ter cada vez mais dificuldades de me levantar contra. Pastora, as pessoas que estão na omissão, elas migram de relacionamento quando elas não conseguem enfrentar, ou elas só fazem um movimento de se abaixar? Só fazem o movimento de se abaixar. Só, elas vão se abaixando, se abaixando, se abaixando. E aí vão acumulando convidados, um vai convidando, oba, ali tem uma festinha, que festinha? Você pode fazer o que você quiser. Ou eu encontrei uma festinha, o que que é? Aquele ali oferece o que você quiser, se você dá um tapinha nas costas dele. Aquele ali, se você fazer ele se apaixonar por você, entendeu? E aí um vai chamando o outro, aí vira festa. É uma alma de porta aberta. Aí eu falo também sobre alguns movimentos inconscientes, que é o comércio. Aquilo que eu acabei de falar. O que é o comércio, Muzi? Você me oferece a sua simpatia, você me oferece a sua companhia a custo de. Entendeu? Quantas pessoas estão num casamento por relacionamento financeiro? Aí vai gastar todo o remédio com psiquiatra, com psicólogo, com psicotrópico e tudo aquilo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas se submetem a situações em nome de uma cultura, de uma sociedade totalmente indevida.
Então, o que é o comércio? O comércio é o seguinte, o comércio é uma coisa impressionante, que ele é masoquista. Você me oferece algo e eu te dou a minha omissão em troca. Você me oferece o seu amor, o seu carinho, eu pago. Quantas pessoas pagam para os filhos estarem em casa? De que maneira? Elas levantam 6 horas da manhã, estou dando um exemplo simples. Elas fazem almoço, fazem sobremesa no domingo ou no sábado, sei lá, o dia da semana, e elas ficam e se preocupam com tudo, Aí os filhos vêm, se reúnem, aí ela alimenta-se daquela nostalgia de família, de convívio, os filhos nem tiram o prato da mesa, não tem consideração, alguns até reclamam da comida, e ela diz assim, não, domingo que vem eu melhoro, semana que vem eu faço diferente e tal. Eles levantam, nem tiram o prato, tchau. Se ela parar de fazer o almoço, eles não vêm ali, eles não querem nem saber. Então é um exemplo só que eu estou dando para você, de você criar fantasias em cima daquilo que não existe. A gente vê muito isso hoje nos relacionamentos de pais e filhos, né, pastora? Onde muitas vezes as crianças são compradas com o que elas querem, às vezes o pai nem pode dar aquilo e se esforça para dar aquilo, para que ele continue não tendo que interferir em alguma coisa ali que ele está vendo que não está bom. A gente vê muito isso na adolescência, na juventude, né? E o limite vai ficando cada vez mais difícil de ser colocado. Vai estendendo cada vez mais. A gente paga por amizade, a gente paga por carinho, a gente paga, né? Às vezes existem muitas críticas sobre pessoas assim que ganham para fazer sexo, que ganham. Mas quantas pessoas que estão ganhando por fazer isso? O movimento é o mesmo, né? A prostituição é totalmente absurda e contrária, nós sabemos disso, mas quantas almas prostituídas nós temos dentro do nosso contexto e o nosso convívio socialmente aprovado? Esse comércio existente onde as pessoas pagam para ser amadas, pagam para ser quistas. Eu acho isso um lixo da sociedade. Isso é um lixo, porque isso é uma mentira, é uma grande mentira que nós criamos para nós mesmos. E a omissão é isso. Você deixa de ser você, você deixa de acreditar em você, você deixa de viver a sua vida, você deixa de viver o seu tempo. Para quê? Para que você alimente uma mentira. Quais são as pessoas que mais buscam essa mentira, essa omissão? São as pessoas que não conseguem encontrar as suas próprias carências, confrontar as suas carências, confrontar as suas debilidades, enxergar as suas próprias misérias. Quero falar agora, Muzi, sobre a cura. A cura, ela começa, primeiro ponto, diferenciar a vontade de mudar com a estrutura real. Primeiro ponto, a vontade não é suficiente para você mudar qualquer situação. Quem sabe você olha para você hoje, no dia de hoje, você está assistindo esse vídeo, e você diz assim, meu Deus, quanta coisa eu tenho que mudar na minha vida, quanta coisa já está encralacrada, já está rudimentada por meio da minha omissão. Faz anos que eu sou omissa com respeito a isso, não é verdade? Eu fico observando pessoas que apertam-se financeiramente para que os outros vivam bem, pessoas que ficam mal para que os outros vivam bem, e aí você diz assim, meu Deus, eu preciso acabar com isso. Mas de que maneira? Vontade não é estrutura. Como que você funciona? Como é que você funciona? Criando uma estrutura. De que maneira você cria uma estrutura emocional para mudança? Primeiro, você precisa entender quem é você, do que você realmente precisa. Você realmente precisa daquele carinho mentiroso, daquela fala mentirosa, daquela convivência mentirosa? Não. Então, o primeiro ponto, você tem que estar à altura e tem que estar preparado para ficar sem aquilo. Primeiro ponto. Porque não adianta eu ter vontade de mudar uma situação se eu não tenho estrutura. Eu tenho que construir uma estrutura. E o primeiro passo, a base para a minha construção é: eu preciso aprender a viver sem isso. Sem esse sorriso. Por exemplo, o casamento. Eu quero sempre que meu cônjuge tenha um sorriso. Para eu mudar, vai ter cara feia. Mas qual é o problema da cara feia? Eu aguento uma cara feia. Eu aguento 2 caras feias. E eu aguento 3 caras feias. Aguento ou não aguento? Claro que nós aguentamos. No começo, que você quiser mudar, as pessoas vão estranhar. As pessoas vão o quê? Vão querer segurar o que elas tinham. É normal que elas vão querer estranhar. Só que aí você faz o quê? Você mantém a sua estrutura para quê?
para que aquelas pessoas possam entender, bom, a partir de hoje a coisa é diferente aqui. É importante a gente trabalhar nessa construção da estrutura, como a senhora tem dito bastante aqui no Sala da Alma, porque todo recurso que nós precisamos tem que vir de dentro, né, pastor? Ele não pode vir de fora, Todo ele tem que vir de dentro. Todo ele tem que vir de dentro. Segundo ponto, não se deixar levar pelas tentativas abortivas. Porque você nunca vai se sentir à altura do ideal da mudança. Sempre as circunstâncias vão estar acima e você embaixo. Você sempre vai se sentir menor do que seu ideal. Ah, mas eu queria tanto que isso mudasse dessa maneira, mas eu não estou à altura. Então, não se deixar levar por essa impressão de não estar à altura. Segundo ponto que eu quero falar é celebrar cada conquista. Porque cada pequena mudança que você tem é um território construído. É um território conquistado. Porque uma mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Ela é gradativa. Pouquinho você vai respirando, pondo o seu pé, definindo, tendo postura. E não pode ser um rompante de uma vez, é óbvio, porque não é verdadeiro. Então, considerar as conquistas. Olha, um terreno que eu consegui. Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu gostaria que você praticasse isso em toda a sua vida. Eu costumo dizer assim, ó. Todos nós, quando voltamos para dentro de nós alcançamos alguma coisinha. Alguma mudança, alguma interpretação, algo favorável. Então, fazer o seguinte, você alcançou alcançou algo que estava de fácil acesso, uma introspecção, enxergou, viu. Não desista não, continue, tem coisa mais embaixo e vai buscando, progredir, o reconhecimento interno, sabe? Não desistir, saber que aquilo não é tudo, que aquilo é só o começo, ficar feliz porque você conseguiu enxergar alguma coisa, porque você iniciou um processo, isso é muito interessante. E para encerrar, eu quero falar sobre o entusiasmo artificial. Muito cuidado com o entusiasmo artificial. Eu vou mudar, você participa de uma palestra, de um retiro espiritual, de um programa, de uma campanha, e esse entusiasmo artificial é muito negativo para a sua vida, porque tudo que Deus faz é construído, viu? Até a criação, tudo foi construído por Deus e Deus demorou 6 dias para construir tudo isso. Então eu acredito assim que cuidado com o entusiasmo artificial, ele é totalmente nocivo e destrutivo, inapropriado para você. Mais um dia, mais um estudo muito importante para nós e nós precisamos muito dele, porque a omissão ela é prejudicial, nós sofremos quando somos omissos. E essa omissão começa, como nós vimos aqui, a partir de quando eu já não me conheço, não busco. Tenho omissão comigo mesmo e assim com os meus relacionamentos externos. Fique conosco, acompanhe os episódios, tire um tempo, estude sobre sua alma. Essa é uma viagem que vale a pena. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome daquilo que cremos, que temos aprendido, em nome de todo o investimento que o Senhor tem oferecido a nós, que nós sejamos fiéis a essa estrutura, a essa operação, a esse investimento interno que o Senhor tem feito. Que nós sejamos fiéis a isso, Deus. E que onde houver omissão e onde houver a propagação dela, que o Senhor possa dar forças aos seus, para que nós possamos gradativamente, mesmo que for de uma forma sucinta, Deus, mas que nós possamos reagir. Dê forças àquele que está opresso, àquele que está dominado por uma situação. Não permita que a força da omissão seja maior que a força do teu amor. Ó Deus, em tua palavra nós encontramos meios e condições para restaurarmos as situações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.